Olá pessoal, vamos para o nosso vídeo mensal, o Agro 30, que traz os principais números que saíram no mês de junho e aquilo que a gente tem que observar da conjuntura do mês de julho, nesse período tão complexo, né, de variação violenta das variáveis que a gente vem passando. Primeiro, o Brasil convivendo com as 4 crises, a política, a econômica, a sanitária e a hídrica. E acho que nesse mês nós temos muito boas notícias da econômica. Tá? No momento em que eu gravo esse vídeo para vocês, o real veio para baixo de 5, né, o dólar, então já é uma coisa que não acontecia desde o meio do ano passado, e as estimativas de crescimento econômico têm aumentado consideravelmente, e esse é um presente que nós ganhamos nos últimos 20 dias. A relação política está da mesma forma, a hídrica é extremamente preocupante, né? Apesar de que algumas chuvas caíram aqui em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, o Paraná já está um pouco melhor, mas me preocupa muito a questão da energia para o segundo semestre. E parece que na sanitária as notícias podem começar a ficar boas também com a aceleração da vacinação que a gente tem percebido. Então, assim, das 4 crises, a econômica Brasil andando bem e eu estou animado com isso daí. Em relação aos preços das commodities, olha só, né, o índice de preços da FAO, que ela levanta todos os meses, chegou a 127,1 pontos, é o maior número dos últimos 11 anos. Então, as commodities estão com o maior preço dos últimos 11 anos. Esse é um ponto que tem beneficiado muito as exportações do Brasil, ainda mais convertido em reais, né, o que mostra essa pujança exportadora que eu já vou comentar daqui a pouquinho com vocês. O relatório do USDA, que sempre traz aí as principais produções mundiais de soja e milho, veio praticamente com os mesmos números, né, então não teve grande mudança de preço em virtude desse relatório. Então, na soja são 385 milhões de toneladas, né? E o Brasil com 144 milhões de toneladas a serem produzidas na safra que vamos plantar agora em setembro, né? Estados Unidos com 120, abrimos uma boa distância, 24 milhões, e a Argentina com 52. No caso do milho, 1,9 trilhão de toneladas, Estados Unidos com 380, né? E o Brasil com 118. Então, a safra que começa em setembro, nós vamos ter 118 milhões. Precisamos desse milho, tomara que eles estejam certos, né? A Conab trouxe agora em junho a nova estimativa de safra. Ela é 2% maior que a safra do ano passado, está em 263 milhões de toneladas, mas caiu 4% em relação ao número que eu trouxe para vocês aqui em maio, principalmente devido a essa judiação que está acontecendo com o milho segundo a safra, que perdeu 10 milhões de toneladas da estimativa de maio para essa estimativa aqui de junho, né? Muito triste. O algodão, 2,34 milhões de toneladas de pluma, né? A gente vai cair 22% e a área cultivada caiu 18%. A gente sabe que parte do algodão foi substituído por essa pujança da soja e do milho, né? Presta atenção agora no dado de exportação. Em maio, o agro exportou quase 14 bilhões de dólares. É o melhor maio da história. Impressionante o que nós conseguimos. 33% a mais do que maio de 2020. Fruto de bons preços e bons volumes. Como eu falei, né? O valor das commodities de acordo lá com o relatório da FAO. Então é realmente uma performance incrível. Sabe quanto que o Brasil já exportou nos 5 primeiros meses do ano? 50,2 bilhões de dólares, 22% acima do ano passado. A continuar com essa performance, nós podemos passar os 100 bilhões, que o Brasil conseguiu passar 2 vezes já, e chegar talvez aí entre 115 e 120. Seria o maior crescimento aí dos últimos anos, né? Impressionante. E quem que está vindo bem? Lógico, a soja, né? A soja cresceu 30%. Ela chegou a 23,8 bilhões de dólares
exportados nos 5 primeiros meses, né? Apenas em maio, 16,4 milhões de toneladas, 16% a mais, foram embora do Brasil. Tomar um pouco de cuidado com a disponibilidade de soja para o segundo semestre aqui, porque ela está indo embora, né? As carnes também estão com crescimento de 5,7%, trazendo 7,3 bilhões. Aqui eu acho que deveria estar um pouquinho melhor, né? Mas quem deu uma escorregada no mês de maio foi a carne bovina, os chineses compraram menos, senão aí nós estaríamos melhores, né? Porque o suíno e o frango foram muito bem aí no mês de maio. Quem está super bem também esse ano é o setor de produtos florestais, né? Papel e celulose, que está já com 5,2 bilhões, 10% a mais, e a nossa cana, né? Açúcar e etanol, 3,6 bilhões de dólares exportados, de janeiro a maio, 33% acima do ano passado, que já foi bom. Então o açúcar também, tal como a soja, está sendo produzido e indo embora aí do Brasil. São números incríveis mesmo que nós estamos vendo aqui. O valor bruto da produção, o mapa soltou outra vez, e agora a projeção deles do mês de junho, nós devemos ter uma renda no campo de 1,11 trilhão de reais. Produtos produzidos versus o preço recebido. Vocês imaginam o que esse 1,11 trilhão de reais está fazendo com a economia brasileira, com a geração de empregos e com colocar esse país de volta no trilho, né? Muito interessante. O setor de insumos tem se beneficiado muito disso. Fertilizantes, em 2020, foram vendidas 40 milhões de toneladas, a expectativa para esse ano é 44 milhões de toneladas. Então, vejam vocês, fechando aqui o vídeo, a soja estava R$ 166 por saca para entregar aqui em cooperativa de São Paulo. E se você quiser já vender a sua soja de junho de 22, a que você vai plantar em setembro para entregar em junho do ano que vem, você tem R$ 152 garantidos. Eu faria um pouco de venda antecipada, vou fechar contando por quê. No milho a cotação caiu, né? Está ao redor de R$ 90 a saca, lembrando que ela chegou a passar de 100, né? E você também pode vender milho para 2022 ao redor aí de 65, 70 reais. Lembrando que o ano passado estava a 44. O boi também com a perspectiva boa. Eu acho que o mercado interno começa a reagir agora com o crescimento econômico, a exportação está boa e a gente entra agora num período mais de entre safra. Acho que deve se manter aí o preço da arroba, bem como os bons preços hoje recebidos aí pelo frango e pelo suíno, principalmente para as empresas que têm o mercado internacional. Então, para a gente fechar, quais são os 5 pontos que você tem que considerar agora em julho para a sua tomada de decisão? Lembrem-se desse ponto, o Brasil cresceu 2,7 milhões de hectares da safra passada para essa que nós estamos colhendo, e eu acredito que em setembro cresce outros 2,5, 2,7 milhões de hectares em cima, principalmente da área de pastagem. Então isso aí vai estressar a cadeia de insumos, porque são 5 milhões de hectares de grãos, no mínimo, a mais em 2 anos, né? Então nós vamos observar realmente um aquecimento aí no mercado dos insumos. O que a gente tem que olhar agora, então? A colheita do milho segunda safra, torcer para que essas perdas estanquem um pouco. O comportamento da exportação de grãos do Brasil, observa isso em julho, se vai continuar firme, eu acho que sim. Né? O desdobramento da crise hídrica, perspectivas econômicas e os impactos no consumo no mercado interno, né? E também dos biocombustíveis, a aceleração da vacinação trazendo a confiança de volta, o bom desempenho da safra nos Estados Unidos é algo que a gente até precisa torcer agora, porque não pode subir mais o preço da soja e do milho, porque você vai criar um problema grave, como a gente explorou aqui no vídeo do mês passado, que eu convido quem não assistiu para ver, né? E realmente há uma bagunça muito grande que o preço muito alto da soja e do milho criaram para outros setores produtivos. E a inflação de custos na agricultura, possíveis preços menores de venda dos produtos com a recente valorização cambial, né, e as maiores safras em 21, 22. Então eu fecho
com uma mensagem muito importante aqui para o produtor, que é o seguinte: faça suas operações bem casadas, porque na minha opinião, vocês estão fazendo um investimento agora para plantar em setembro, outubro dessa safra, com custos mais elevados, e quando você tiver os seus produtos, eles estarão mais baixos. Por que eles estarão mais baixos? Porque eu acredito que os Estados Unidos vai ter uma safra boa, problema climático aqui e acolá, mas no geral ela vai ser boa, e o Brasil vai plantar uma grande safra, a Argentina também, incentivado pelos preços dos produtos. Então eu acredito que em janeiro, fevereiro, nós vamos ter preços dos grãos mais baixos em reais, porque eu também acredito numa valorização da taxa de câmbio, né? Então, esse é o meu recado principal para vocês. Façam as operações casadas, porque hoje, e eu sempre sou transparente da opinião minha do dia, eu acredito que vocês terão preços mais baratos quando forem vender os produtos plantados em setembro. Tá? Esse é o meu resumo do mês, os pontos que vocês têm que pensar, sempre no sentido de ajudar na tomada de decisão, e especificamente para este programa eu te encontro no mês que vem, né? Mas na semana que vem tem um novo vídeo aí no canal sobre outro assunto. Acompanhe o nosso canal Dr. Agro no YouTube, e em relação ao Agro 30, o mês daqui 30 dias, se Deus quiser, estamos de volta. Obrigado, pessoal.